noite, muito bem. Estamos aqui de novo para mais uma aula do nosso aulão, né? Depois que o processo seletivo de Jardinópolis foi suspenso, né? A gente não sabe quando vai ser a prova. Nós mudamos um pouquinho o formato das nossas aulas, né? Não vai ser mais, sim, direcionado só para o seletivo. Quando tiver a nossa data de prova, a gente vai focar no seletivo de Jardinópolis. Porém, o tema da aula de hoje, avaliação, né, aprendizagem, avaliação da aprendizagem, perdão, do Lucchesi, é um dos referenciais da bibliografia de Jardinópolis. Porém, é uma bibliografia que cai em todos os concursos, né? Avaliação da aprendizagem. Hoje é a aula 1, tem muita coisa para se falar sobre avaliação da aprendizagem. Então, como mudou um pouquinho o foco aí, né, do preparativo do seletivo para Jardinópolis para uma aula mais global, né, para alcançar vários concursos ou outros concursos, nós vamos fazer essas aulas por sequência. Vai ter bibliografia do seletivo de Jardinópolis, mas também bibliografias gerais para todos os concursos da educação. Está às portas aí o seletivo da Prefeitura de Sertãozinho, de São Paulo, e outros concursos da educação aí que estão para despontar. Do começo do ano que vem até maio, junho, por causa do ano eleitoral, eles têm que soltar mais concursos. Por exemplo, o concurso de efetivo para a Prefeitura de Sertãozinho vai ser nesse primeiro semestre de 2024. Então, nós já estamos preparando material exclusivo para a Prefeitura de Sertãozinho. Então, vamos iniciar a aula de hoje. A avaliação da aprendizagem é uma bibliografia do seletivo de Jardinópolis, como também foi bibliografia do concurso para gestor em Ribeirão Preto, como também provavelmente vai ser bibliografia para o concurso de seletivo de Sertãozinho e o efetivo de Sertãozinho. Coloque aí nos comentários de que cidade você é e qual concurso você vai prestar, para que nós possamos também selecionar alguma bibliografia aí do seu concurso, da sua cidade, do seu estado, tudo bem? Então, de acordo com a demanda, de acordo com os concursos, conforme vai surgindo os concursos, nós vamos ler os editais, vamos ler o edital junto com você aqui e vamos descobrir aí quais são as bibliografias e os caminhos, né? Os percalços, os caminhos para chegar até a aprovação. Então, nós vamos aqui, esse canal tem o objetivo de encurtar o caminho, né? O caminho da aprovação. Preparar você, dar macetes de como fazer uma questão. Hoje nós vamos ter pelo menos 5 questões sobre a avaliação da aprendizagem, um recorte do Lucchesi. Então, fazer questões específicas de uma bibliografia é muito bom porque você treina para aquilo, né? E quando aparecer na prova, essas questões você não vai assustar, você já vai estar familiarizado com isso. Então, nós vamos fazer questões também. Então, primeiro uma introdução do que é avaliação de aprendizagem e depois vamos ouvir o próprio Lucchesi aqui hoje, né? Ele vai falar um pouquinho sobre a avaliação da aprendizagem e depois a gente vai para as questões. Tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui e vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Avaliação da aprendizagem, então. Cipriano Carlos Lucchesi. Tem uma frase que eu selecionei aqui do Lucchesi que é muito interessante. Ele fala assim, ó, por ela quem? A avaliação. Por onde quer que se passe, não há exclusão, mas sim diagnóstico e construção. Não há submissão, mas sim liberdade. Não há medo, mas sim espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas sim travessia permanente em busca do melhor. Essa frase resume tudo o que Lucchesi escreveu sobre a avaliação, né? Ele expõe aqui, ele contrapõe aqui, na verdade, conceitos
como, olha só, uma frase a gente consegue já selecionar algum aprendizado. Olha aqui, ele fala sobre exclusão. Deixa eu mudar essa cor aqui, tá feia. Ó, ele fala sobre exclusão, que é uma palavra negativa, correto? Ele fala de diagnóstico, é uma palavra positiva. Diagnóstico. Opa, peguei a canetinha errada. Ó, diagnóstico, palavra positiva. Medo, palavra negativa. Vamos, por que que a gente sublinha palavras? Olha, nem começou a aula ainda e a gente está numa frase do Lucchese e já está aprendendo algumas coisas. Fala sobre busca. Busca é uma palavra positiva. Busca do quê? Busca de um resultado, busca de uma aprendizagem, busca de uma satisfação no final do processo, né? Então ele expõe aqui, ele contrapõe, perdão, conceitos como exclusão e inclusão. Por ela, por onde quer que se passe, não há exclusão, porque a avaliação para Lucchese é um ato de inclusão. Coloca isso, marca aí no caderno, risca, sublinha. Inclusão. A avaliação para Lucchese é um ato de inclusão e não de exclusão. É um ato, não é um ato de submissão. O aluno não tem que ficar submisso ao professor quando ele, por exemplo, vai fazer uma avaliação e ele fala assim, ó, cuidado, hein? Se você não ficar quieto, eu vou apelar na prova. Ó, submissão, palavra negativa. Submissão é o professor usar a avaliação como instrumento de controle da sala, como, por exemplo, ó, se fizer bagunça, na prova vai perder ponto. Se ficar com bagunça, eu vou apelar na prova e vocês não vão passar. Então, submissão é um ato de coerção, né? Ele coage o aluno ali a se submeter às suas regras. Ao contrário de exclusão e submissão e medo, a avaliação é diagnóstica, ela busca um resultado, ela é uma travessia e não um ponto de chegada definitiva. Para Lucchese, a avaliação ela é um meio, não é um fim em si mesmo. Então, nós vamos ver aqui alguns conceitos de Lucchese, tudo bem? Essa frase é só para esquentar os motores. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui agora, né? Olha lá. Muito bem. Para a gente ir para a próxima tela. Voltando aqui. Então, ó, e vamos começar, então. O que a experiência nos mostra? Então, o que, que o professor, hoje você está aí, entrou, clicou nesse link aí da aula, estava navegando pelo YouTube, de repente essa aula apareceu para você. O que você, professor, traz de experiência para essa aula pedagógica, né? Isso é que nós temos que investigar o nosso aluno, né? Quando ele vem para a nossa sala de aula, o que, que ele já sabe? Ele traz algum tipo de conhecimento. E qual é o conhecimento nosso? Eu sou professor também, atuo na sala de aula e sei muito bem qual é a visão do professor quanto à avaliação. A nossa visão de avaliação é a visão da qual nós somos treinados, aquilo como nós fomos avaliados. Nós fomos avaliados para classificar, não é? Quem é o melhor aluno da turma, quem tirou 10, quem tirou 9, 8. Então, tem uma classificação ali. Quem é o primeiro? Tem dois As aqui. Avaliação para provar, aprovar e reprovar. Olha só que a palavra prova, né? Até já sumiu dos nossos vocabulários aí. Prova. Prova não é algo que se fala mais, se fala em avaliação. Mas não adianta mudar o termo de prova para avaliação se a gente continua aqui, ó, nesse. Se a gente continua. Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó.
A minha luzinha aqui, ó, tá vendo? Se a gente continua aqui nesse campo de como somos avaliados, né? Não adianta eu mudar o nome prova para avaliação se eu continuo avaliando para classificar, se eu continuo avaliando para provar o aluno, para ver se ele sabe ou não sabe, para aprovar ou reprovar. E se ele erra, eu sacrifico ele ou crucifico, né? Crucifico ele, eu demonizo o erro, eu não admito o erro nas provas. Isso é uma atitude de uma avaliação tradicional, de uma avaliação com a visão antiga, arcaica, né? Cobrança do conteúdo, simplesmente conteúdo, decoreba, né? O que mais? Fim em si mesmo. A prova é um fim nela mesma, né? Ou passa ou não passa, ou sabe ou não sabe. Tirou 10 ou tirou 5, tirou 0, deu a nota, acabou, vamos partir para frente. Esquece de usá-la como instrumento diagnóstico. E agora, como nós devemos avaliar? Aqui, por exemplo. Deixa eu pegar a minha luzinha de volta aqui que sumiu. Quando fecha aqui, só a minha luzinha. Ah, tô aprendendo a mexer nesse zoom aqui ainda, viu? Deixa eu pegar aqui essa. Vocês estão vendo aí a imagem do PowerPoint? Aí, tá. Agora apareceu, né, a tela, certo? Muito bem. Aqui, ó, tá vendo a luzinha? Como devemos avaliar? Avaliar para avaliar e não para classificar. Depois nós vamos ver que Lucchesi fala da importância de aprender a avaliar, né? Nós não sabemos avaliar ainda. Como que nós estamos avaliando? Avaliando somente para dar uma nota ou nós estamos avaliando para aprimorar? A avaliação é um instrumento pedagógico ou é um instrumento de punição? Valorização do erro, olha a diferença. Enquanto nós fomos avaliados demonizando o erro, aqui, conforme Lucchesi vai nos ensinar daqui a pouco, nós temos que valorizar o erro, né? Ali, a cobrança é no conteúdo. Aqui não, a cobrança cobra-se no processo, a resolução de problemas, o desenvolvimento. O que é cobrado na avaliação, segundo Lucchesi? O processo, como ele resolveu aquele problema, como que ele chegou naquela conclusão, ou por que ele não chegou na resposta correta. O meio, como que ele vai chegar na resposta correta. Não se ele sabe ou não sabe, mas como que ele chegou lá. O processo, o desenvolvimento, o que ele usou de artifício, de habilidade, de competência para chegar na resposta correta, né? Por isso nós analisamos muitos distratores lá aquelas provas como Saresp, Saeb. Nós professores temos que fazer um trabalho de avaliar os erros, né? Por que o aluno errou? Por que ele acertou? Então, o caminho para chegar na resposta correta. Isso é a avaliação segundo Lucchesi. A avaliação segundo Lucchesi não tem um fim em si mesmo, né? É um meio no processo. Todo o processo de ensino-aprendizagem tem um começo, meio e fim. E a avaliação está ali no meio, para ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem. Quais são os tipos de avaliações que nós temos aqui? Então, essa aqui é apenas uma introdução do que é a avaliação. Depois nós vamos aprofundar, talvez não nessa aula, mas numa próxima aula nós vamos aprofundar Lucchesi e também falar de Jussara Hoffmann. São dois autores aí top de linhas que falam sobre avaliação. Jussara Hoffmann vai falar da avaliação mediadora e o Lucchesi vai falar da avaliação da aprendizagem. Hoje nós temos pelo menos 3 tipos de avaliação, né? A diagnóstica, que é antes do quê? Antes do início do ano, né? Por exemplo, antes do início do ano, não, antes do início do bimestre. Você chega lá em fevereiro, tem o acolhimento, os alunos chegam. Na primeira semana, nós que somos professores do Estado, até mesmo da prefeitura, a gente tem uma orientação das diretorias de ensino, que nós temos que fazer um diagnóstico da sala na primeira semana de aula, né? E no primeiro mês nós já temos que ter tabulado lá quem está no básico, abaixo do básico, quem está avançado, né? Quem está no adequado. São os níveis de aprendizagem. Então, essa diagnóstica sempre é feita no começo, mas só no começo do ano? Não. Pode ser no começo de um bimestre, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre, pode ser no início deles,
Pode ser no início de, pode ser no início de uma nova matéria, por exemplo, eu encerrei a matéria sobre morfologia, né? Quem é da área de linguagens aí, morfologia. E agora eu vou iniciar a sintaxe. Então, dentro da sintaxe, eu faço uma diagnóstica, o que que eles sabem sobre sintaxe antes de iniciar um novo assunto da sintaxe. Então, diagnóstica pensa que ele vem sempre antes. Antes do quê? Antes do início do bimestre, ou início de uma matéria, ou início de um mês, início de um semestre. Ele sempre vem antes dos trabalhos, tudo bem? Não significa só início do ano, mas pode ser o início do semestre, por exemplo, do segundo semestre. Início do quarto bimestre, por exemplo, lá no final do ano, agora nós estamos iniciando o quarto bimestre, 6 de outubro, né? Começou já o quarto bimestre. Caberia uma diagnóstica aqui para saber o que, que eles aprenderam nos primeiro, segundo, terceiro bimestre. Tudo bem? Então, o diagnóstico está relacionado com antes. E a formativa, que é onde o Lucchesi vai bater em cima, né? Da formativa. Durante o processo, a gente faz avaliações formativas. Né? Aí você vai dizer, ah, mas tem outros tipos de avaliação, não tem só três. Tem avaliação de pesquisa, tem autoavaliação, tem avaliação escrita, tem avaliação objetiva, tem avaliação dissertativa. Esses são modelos de avaliação. Né? Você pode avaliar o aluno com uma prova objetiva, por exemplo, de múltipla escolha, e ela ser formativa. Você pode avaliar o aluno com uma redação. Escreva uma redação, e ela pode ser diagnóstica. Né? Você pode avaliar um aluno com, por exemplo, uma pesquisa. Pesquisa sobre determinado assunto, ele traz lá o trabalhinho dele pronto, bonitinho, digitado, com capa. Isso pode ser uma avaliação somativa. Não são os modelos de avaliação que eu estou falando aqui. Se é objetiva, se é dissertativa, se é escrita no papel, se é digital, se é no Google Forms, se é para fazer uma exposição, um seminário, uma palestra. Não, isso são modelos de avaliação. Agora, o que nós vamos fazer com ela, aí determina se ela é diagnóstica, formativa ou somativa. Vamos ver cada uma delas. Você vai encontrar por aí também um tipo de avaliação chamada comparativa. É aquela que você faz para comparar a aprendizagem do menino. Por exemplo, você dá uma avaliação agora para saber, para comparar com aquela que você deu o mês passado, se ele evoluiu ou se ele se ele evoluiu ou se ele regrediu, por exemplo. É uma comparativa, mas isso não deixa de ser formativo. Então, eu coloquei aqui somente três, que é as que caem na prova, né? Nós estamos preocupados com prova de concurso. Pensa, essa aula não é para você ir lá dar aula na escola pública ou na particular ou na municipal, não. Essa aqui é uma aula para você passar no concurso, né? A gente dá exemplo de sala de aula, dá exemplo de aluno, mas não é para você pegar esse conteúdo. Claro que se você conseguir aplicar esse conteúdo na sala de aula, perfeito, né? Mas o objetivo aqui é você passar no concurso. Na sala de aula, nós sabemos que o nosso planejamento ele é diário, é vivo, todo dia muda alguma coisa, acontece alguma coisa diferente, né? Agora, vamos pegar esse conhecimento para passar no concurso, tudo bem? Lá na sala de aula, por exemplo, você dá ponto positivo para os alunos, né? E você vai somando essas notas e no final você dá um resultado final. Isso é avaliação somativa, né? Nós vamos ver a diferença de cada uma delas. Por exemplo, diagnóstica. Ela tem a função, o objetivo de diagnosticar. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa barra preta que está aí. Bom, tirei essa faixa preta que estava aí na tela. Ah, qual é o objetivo da avaliação diagnóstica? Diagnosticar, correto? Da formativa, controlar. Controlar o quê? O desenvolvimento do aluno, se ele está progredindo ou está regredindo. Por isso que eu digo que o tipo de avaliação comparativa, ela se encaixa aqui na formativa também. E a somativa, aí sim é classificar. Nós fizemos uma comparação lá no início, no primeiro slide, sobre como nós éramos avaliados e como nós devemos avaliar. Na tabela do como éramos avaliados, estava escrito lá classificar. E a gente acha que agora não deve só classificar, mas deve diagnosticar. Tudo bem.
Não quer dizer que nós não vamos mais classificar. Não quer dizer que sumiu. A avaliação somativa não serve para mais nada. Não, ela é um tipo de avaliação válida. Classificar por quê? No final do ano tem que ter um resultado. Ele tem que ser aprovado, tem que ser, ou ele é retido ou ele é reprovado. Ou ele tem nota 10 ou ele tem nota 8, 9, 5. Então tem que ter um resultado no final. Boletim, tem um boletim escolar para isso, para ter lá o resultado final. Se ele teve bom aproveitamento ou um aproveitamento mediano, né? Essa avaliação somativa, ela é fundamental para fechar o ciclo, para fechar o ano, para fechar o semestre, tudo bem? Nós temos que trabalhar com todas elas, mas Lucchesi vai falar da formativa aqui. Não que a formativa vai substituir todas as outras, não. Ela vai auxiliar. Como eu disse, diagnóstica é antes, formativa é durante e somativa é depois. Tudo bem? Então, o que, que ela faz aqui, a avaliação diagnóstica? Qual a finalidade? Verificar conhecimentos prévios, detectar possíveis dificuldades de aprendizagem. E quando que ela é aplicada? Ó, no início do período letivo. Pode ser no bimestre, trimestre, semestre ou no ano letivo. Veja que ela está relacionada com o início dos trabalhos, tudo bem? Ela serve, então, para verificar os conhecimentos prévios dos alunos. E a formativa? A formativa, a finalidade dela é verificar se os objetivos foram alcançados e fornecer dados para continuidade ou retomada do processo. Durante todo o processo, pode ser ao final de uma unidade ou ao final do bimestre, trimestre. Então, veja que a diagnóstica é sempre no início, e a formativa pode ser durante o processo e pode ser no final, mas ela está mais fixada aqui no processo, tudo bem? Grava essa palavra aí, processo, processual, avaliação processual. Avaliação processual é o tipo de avaliação formativa que o Lucchesi vai defender, tudo bem? E a somativa? A somativa serve para classificar os resultados obtidos de acordo com o objetivo estabelecidos, né, ao final de um ano período letivo, bimestre, trimestre, semestre. Então, veja aqui. Olha só, vou até marcar aqui para vocês, para ficar gravado. Tirar essa faixa preta daqui, vou para cá. Ó, início. Diagnóstico início. Formativa, durante. No processo. E somativa ao final. Para dar um resultado, né? Aprovado ou não aprovado. Tudo bem? Gravou aí? Vamos para a próxima. Então, diferenciou o que é diagnóstico, formativa e somativa? Dúvidas, coloca aí nos comentários que eu vou ler todos e responder, tudo bem? Ajude o canal aí curtindo, compartilhando esse vídeo para chegar a mais pessoas e colocando seu comentário, curtindo e ativando o sininho para novos vídeos, tudo bem? Eu tenho um planejamento de lançar um novo vídeo a cada semana. Esse segundo demorou 10, 12 dias, mas vou me policiar e vou me programar para soltar um vídeo a cada 7 dias, não passar mais de 7 dias, tudo bem? Então, a próxima aula vai ser, ainda continuando a avaliação da aprendizagem, Lucchesi e Jussara Hoffmann, tudo bem? Vamos para a próxima aqui. O que Lucchesi fala sobre avaliação? Antes, deixa eu apagar essas anotações aqui. Muito bem. O que Lucchesi fala sobre avaliação? Vamos ouvir? Para quem está assistindo a gravação, você pode pôr aí na velocidade 2, que dá para ouvir muito bem, dá para entender muito bem, né? São 20 minutos da fala do Lucchesi agora. Com vocês, Lucchesi. Estou me dirigindo a você, coordenador pedagógico da escola, e nós vamos conversar um pouquinho sobre questões da avaliação da aprendizagem. Tradicionalmente, eu diria assim, nos últimos 500 anos da educação ocidental, nós praticamos exames escolares. Ou seja, nós trouxemos para dentro da escola os modos de agir, os modos de ser,
que ocorriam na sociedade anterior ao século XVI, que era e continua sendo a seletividade, ou seja, importamos para dentro da escola, como é que nós vamos saber se o estudante aprendeu ou não aprendeu? Essa foi a questão que se colocou à educação no século XVI, porque anterior ao século XVI a escola não era como nós temos hoje. A escola era uma relação de um mestre, 2 aprendizes, um mestre, 3 aprendizes, chamavam-se as oficinas de mestres e aprendizes. E a partir do século XVI começou a se pensar que um não ensinaria 2 ou 3, mas ensinaria muitos. E como se começou a pensar em ensinar uma quantidade relativamente grande de estudantes, e então a pergunta subsequente era assim: como que nós vamos saber se eles aprenderam? Para saber isso, se importou da vida social os exames que eram utilizados para seleção de profissionais, seleção de soldados para o exército, enfim, diversos âmbitos da atividade social. E se era seletivo, se esse processo era seletivo, ele foi importado para dentro da escola como seletivo. E então ficou assim: quem aprende, permanece. Quem não aprende, é reprovado. Ou quem aprende, prossegue. Quem não aprende, é retido. E esse modelo esse modelo seletivo, ele perdurou do século XVI ao século XX na educação ocidental. Qual que é a função da avaliação? A função da avaliação é garantir o sucesso em qualquer lugar, né? Na empresa, na experiência religiosa, na política, no nosso cotidiano, na família, em todo lugar. A função da avaliação é garantir o sucesso. Ela é a parceira de quem produz algum resultado, é parceira no sentido assim, de encontrar o melhor resultado de um determinado curso de ação, né? Então, nesse sentido, todos nós apostamos no sucesso. Eu, vocês, todos os seres humanos, afinal de contas, apostam no sucesso, né? E a avaliação é a nossa parceira nesse sentido, não porque a avaliação ela produza efeitos positivos, mas porque ela é um diagnóstico que sinaliza: olha, os resultados que você obteve ainda não são satisfatórios, ou os resultados que você obteve são plenamente satisfatórios. Então, a função da avaliação é ser nossa parceira na busca do sucesso, na medida que ela sinaliza, né, que nós não atingimos ainda a qualidade que nós esperávamos estar atingindo, que nós desejávamos estar atingindo. Muitas vezes eu recebo uma pergunta assim: a avaliação resolve isso? A avaliação não resolve nada. A avaliação só pesquisa a qualidade do resultado. Agora, o que resolve é a gestão. Gestão significa aquele que administra alguma coisa para chegar num determinado resultado. Então, a avaliação diz assim: ó, o que você está fazendo, o produto da sua atividade ainda não tem o resultado que você deseja, você espera, e então você quer fazer o quê? Quer produzir o resultado que você espera, ou quer aceitar que o resultado não é satisfatório e permanecer por aí. Então, a avaliação, ela produz um indicativo, e a solução decorre da gestão, decorre da decisão e do investimento na produção do resultado que se deseja, que se espera, se deseja e se investe nele para a construção. Existe uma experiência na educação brasileira e fora do Brasil, que é o fracasso escolar. E nessa questão do fracasso escolar, nossa tradição, do século XVI para cá e nos nossos dias, é sempre dizer assim: quem fracassa é o estudante.
né? Então, é o estudante que não tem desejo de estudar, o estudante que não aprende, o estudante que não lê, o estudante que se dispersa por outras experiências do dia a dia, do cotidiano, enfim. Ou então, até às vezes, se amplia um pouquinho e usa alguns recursos sociológicos, assim, sujeito que vem das camadas populares e camadas desfavorecidas da população, depauperados do ponto de vista econômico, financeiro, mas também cultural, eles têm dificuldade de aprender, então produzem um fracasso escolar. E pouco tem se pensado assim, será que o fracasso escolar só decorre do estudante ou decorre também da instituição? Então, a partir de finais dos anos 1980, começou a se pensar assim, que também a instituição fracassa, né? E nesse período, no mundo e no Brasil, começou a se falar da avaliação institucional, ou seja, a instituição fracassa, ou ela pode fracassar. O Exame Nacional de Cursos, já agora dentro do governo Lula, com Cristóvão Buarque como ministro da Educação, foi substituído por um sistema chamado Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, dentro do qual tem uma prova chamada ENAD, Exame Nacional do Ensino Superior, né? Essas avaliações de larga escala elas têm a função de dizer assim, não é só o estudante que fracassa, o sistema pode fracassar. Então, nós precisamos observar se o sistema produz o efeito que promete ou se ele fracassa. Então, as avaliações de larga escala têm essa função de olhar do lado do estudante. Na sala de aula, que parece que não faria sentido uma avaliação de larga escala, faz sentido uma avaliação de pequena escala, mas que é maior do que avaliar só acompanhar o estudante individualmente. Então, um professor deveria fazer pelo menos uma curva de aproveitamento da aprendizagem dos seus estudantes. E essa curva de aproveitamento revelaria, vamos dizer assim, os efeitos que as suas aulas produzem sobre o grupo, não sobre o estudante individual. Então, vamos dizer assim, a curva é muito simples, não precisa de nenhuma sofisticação estatística. Se eu tenho 50 alunos, quantos desses tiraram nota 1, numa escala de 0 a 10, por exemplo? Quantos tiraram 2, quantos tiraram 3, quantos tiraram 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos supor que dos 50 estudantes, 5 tiraram 8, 9 e 10. 45 tiraram 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2,5, 2, etc, etc. O que isso está revelando? Que esse professor, né, ou posso ser eu como professor, estou ensinando 5 pessoas e 45 não. Então, uma pequena curva estatística pode demonstrar a fragilidade do meu trabalho, o fracasso do meu trabalho, não é? E é claro, eu posso dizer assim, mas nesse fracasso tem também o estudante, tem as condições, tem tudo isso, mas é importante, com uma curva de aprendizagem que revela uma fragilidade, é importante a gente olhar para o que está ocorrendo para o sistema. Então, a avaliação não pode ser só da aprendizagem do estudante, mas precisa ser do sistema, e dentro do sistema, a sala de aula. De tal forma que a gente possa olhar assim, quem fracassa? Pode ser que quem fracassa é quem ensina, não é? É o sistema que pode estar fracassando. E se o sistema está fracassando, o que é que vamos fazer para ele não fracassar? Se o estudante individual está fracassando, o que nós vamos fazer? É o que tradicionalmente vem se chamando de recuperação, né? Então, são soluções do gestor para encontrar uma solução satisfatória no sentido de buscar um resultado positivo. É importante a gente pensar que o ato de avaliar é um ato de investigar, é um ato de produzir conhecimento, né? Ele se assemelha à pesquisa científica, ou ele equivale à pesquisa científica, a diferença está
no resultado que se espera. A pesquisa científica pretende desvendar como que funciona a realidade, a avaliação pretende desvendar qual é a qualidade da realidade. Então, pela ciência, me interessa saber qual é a causa e qual é o efeito, ou quais são as múltiplas causas que produzem um determinado efeito. E, se eu puder manipular as causas, ou trabalhar, operar com as causas, eu posso modificar os efeitos. E eu poder trabalhar com as causas é o que nós chamamos hoje de tecnologia. Então, a ciência produz um conhecimento, a tecnologia produz soluções a partir do conhecimento. Vamos fazer um paralelo com a avaliação. A avaliação produz um conhecimento da qualidade, do resultado de alguma coisa, e na medida que eu produzo esse conhecimento da qualidade, a tecnologia seria a intervenção. Se o resultado que eu obtenho da minha ação ainda é insatisfatório, a pergunta é o que é que eu vou fazer para ele vir a ser satisfatório. A avaliação necessita de ser praticada com o rigor da metodologia científica. Se ela não for praticada com esse rigor, ela é pura e simplesmente expressões de subjetividade, de juízos subjetivos, de juízos emocionais e assim por diante. E não é que a subjetividade e a vida emocional não estejam presentes na avaliação, mas o rigor metodológico vai propiciar, minorar muito as expressões emocionais que muitas vezes se fazem bastante presentes nas práticas avaliativas, porque parece que elas são só subjetividade. E no caso de coleta de dados sobre a aprendizagem do estudante, é preciso que o instrumento tenha sistematicidade, ou seja, ele cubra tudo o que foi ensinado para o estudante e que é essencial. Não pode ser um ponto que outro ponto, não pode ser perguntas aleatórias, mas precisam de ser perguntas mapeadas, consciente e logicamente. Senão, nós vamos entrar naquela coisa assim, ele errou tudo o quê? Não é? É preciso sistematicamente eu poder dizer assim, ele não aprendeu isso, não aprendeu isso, não aprendeu aquilo. Para isso eu tenho que ter um mapa do que eu quero saber. E esse mapa vai guiar a construção do instrumento, vai guiar a construção, vai guiar a correção do instrumento, vai guiar a leitura dos resultados, né? Então, eu tenho um mapa, descritivo da aprendizagem do estudante. Isso é preciso levar em consideração num teste, numa redação, numa monografia, enfim, né, nos múltiplos instrumentos que a gente usa. A segunda coisa é que esses instrumentos precisam ser vazados numa linguagem compreensível para o estudante. Terceira característica é que esses instrumentos têm uma compatibilidade de conteúdo com o que foi ensinado. Conteúdo que foi ensinado, portanto, informações, habilidades e competências que tenha o mesmo nível de dificuldade, o mesmo nível de complexidade e a mesma metodologia com que foi ensinado. Se não, eu ensinei uma coisa, peço outra. Essa distorção entre eu ensinar uma coisa e pedir outra significa que eu não estou descrevendo bem o desempenho do estudante, né? E a última coisa, tem que ter alguma precisão. Então, o instrumento as perguntas precisam ter alguma precisão. Significa que o estudante tem que entender como eu entendo a pergunta, ou eu tenho que entender como o estudante entende a pergunta. Ela não pode ser genérica. Pois é, o outro passo é assim, depois que eu descrevo, isso que eu descrevi já é satisfatório? Então, para saber se alguma coisa é satisfatória, o único caminho disponível epistemologicamente é a comparação, é comparar o descrito com um padrão ou um critério. Tem um critério que permite observar se a realidade é qualitativamente positiva ou negativa. Esse critério, no caso da aprendizagem, nós estabelecemos no dia que nós planejamos o ensino. Eu vou ensinar alguma coisa e espero que qualidade. Não é? Qual é o padrão de qualidade, qual é o padrão de expectativa. Então, o instrumento, a coleta de dados através do instrumento me revela o desempenho
e eu comparo esse desempenho revelado pelo instrumento com o padrão de qualidade. Se for satisfatório, ótimo. Se não for satisfatório, é o terceiro passo da avaliação, que é a intervenção. Então, disso nós podemos tirar duas consequências do ato de avaliar. Uma é do ponto de vista pedagógico e a outra do ponto de vista político. Do ponto de vista pedagógico, a avaliação, ela, como subsidiária do sucesso, ela garante pedagogicamente que a gente possa chegar, que nós possamos chegar ao resultado desejado. Não chegou ainda, vamos reinvestir para chegar ao resultado desejado. Pedagogicamente ainda, a avaliação é inclusiva, né? Enquanto os exames escolares que excluem, que reprovam ou que retêm a avaliação, diria assim, olha, ainda precisa trabalhar mais para que essa criança, esse adolescente ou esse adulto aprenda o necessário. Significa que ela convida a produção do resultado pedagógico, porque nós estamos trabalhando pedagogicamente. Politicamente, a avaliação ela é um recurso que sugere e propicia a educadores que assim desejarem estar investindo na equalização social. Não é que a educação equalize a sociedade, mas ela, junto com outras instâncias sociais, ela equaliza, ela democratiza, vamos dizer assim, a sociedade. Mas para democratizar a sociedade, é preciso que todos aprendam tudo o que for necessário de ser aprendido. Então, se eu planejo aquilo que é necessário de ser ensinado e aprendido, mas não foi aprendido, não serviu para nada. Mas se eu planejo aquilo que é necessário de ser aprendido e eu verdadeiramente invisto para que todos aprendam o necessário, eu democratizo não só o conhecimento, não só a cultura, mas eu ofereço aos educandos um recurso de democratização da vida social. Eles vão disputar o seu lugar na vida social. Então, a prática da avaliação da aprendizagem, ela não só tem uma eficiência do ponto de vista da execução do projeto pedagógico, mas ela tem uma consequência política revolucionária fundamental, que é subsidiar a busca do melhor resultado para todos. Portanto, ela tem a ver com a democratização, não só do ensino, mas a democratização da sociedade. E por isso que vale a pena investir nela, né? Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, agradeço a SM, essa oportunidade de estar aqui fazendo esse depoimento e esse contato com o coordenador, os coordenadores das escolas e que se desdobrarão, acredito, se desdobrarão para os educadores desse país, né? Eu sou muito grato por isso. E desejo a todos vocês, desejo a mim, desejo à educação brasileira mais sucesso, né? Mais sucesso significa melhores resultados da aprendizagem dos nossos educandos, portanto, uma elaboração sociocultural mais significativa para todos nós. Muito agradecido. Muito bem, muito bem. O que nós vimos aí na fala do Lucchesi, né? Não coloquei aqui no slide, mas a gente pode conversar aqui, marquei até aqui no meu celular, que ele falou sobre avaliação ser como se compara, se equivale a uma pesquisa. O que se espera de uma pesquisa ao final de uma pesquisa? Né? A única coisa que difere a avaliação da pesquisa é o que se espera ao final de uma pesquisa. Ao final de uma pesquisa, se espera lá um descobrimento científico, né? uma, a cura de uma doença, o porquê da origem do fóssil, alguma coisa assim. Uma pesquisa científica, ela tem um cunho, né, científico muito sério e muito preciso, e ela busca, então, revelar as verdades sobre determinado assunto. Agora,
qual o resultado que se espera de uma avaliação, se não o mapeamento da aprendizagem do aluno. Então, o que o Luquez falou na sua fala, e que cai muito em prova, olha só que interessante. Por que eu escolhi esse trecho do Luquez aí? Né? Foi uma fala dele para os coordenadores, patrocinados pela editora SM, mas a fala dele está carregada dos conceitos que ele colocou nos seus livros. Primeiro conceito que eu já vi cair em prova, inclusive caiu na questão aqui de Ribeirão Preto, nessa última prova de gestor, é que a escola não, a avaliação deve levar em consideração o rigor científico metodológico. O que é levar em consideração o rigor científico metodológico? Se não levar a sério uma avaliação, levar a sério quem eu estou avaliando e o que eu estou avaliando. Rigor científico. Ao final de uma avaliação, eu vou ter preciso. Ele fala também que a avaliação deve ser precisa, deve ser um instrumento bem calibrado, porque ao final dessa avaliação eu vou ter um mapa do meu aluno. Olha só que interessante. Agora, a pergunta sincera do professor aqui para você, professor aí. Nós temos avaliado os nossos alunos dessa forma? Bom, é para nossa reflexão. Porém, o que vale para nós aqui é o que vai cair no concurso. Então, grava aí. A avaliação é rigor, é, ela tem que levar em consideração o rigor científico metodológico. Então, se aparecer lá em alguma questão, rigor científico metodológico, pode marcar que é verdadeira, se ele tiver relacionado com avaliação. Segunda coisa que ele falou, que é interessante e cai em prova também, a avaliação deve ter o mesmo nível de dificuldade que as minhas aulas. Agora, só entre nós, qual tem sido o nível das nossas aulas? Qual tem sido o nível de dificuldade das nossas aulas? Será que nós temos dado aula de fato que leve o aluno a uma reflexão, a uma aprendizagem? Ou nós temos passado um tempo com o aluno ali, né, um joguinho, passando tempo, distraindo, porque o aluno vem para a escola e ele não quer ter aula. E o professor vem para a escola e às vezes não quer dar aula, então junta a fome com a vontade de comer, aí vira um espetáculo, né? Então, eu quero fugir um pouquinho da nossa realidade em sala de aula e focar no concurso. Qual que é o objetivo aqui? Passar no concurso. Então, nós temos que gravar esses conceitos aí. A avaliação deve ter o mesmo nível de dificuldade das nossas aulas, a mesma metodologia das nossas aulas, metodologia do ensino. De que forma nós cobramos na aula é a mesma forma que nós devemos cobrar nas avaliações. Não adianta eu falar, por exemplo, de classe gramatical na minha aula e vou cobrar lá, sei lá, coerência, coesão. Claro que você pode juntar ali classes de palavras e dizer qual é a função dela dentro do texto. Porém, você me entende, né? Eu não posso ensinar A e cobrar B. Eu não posso jogar perguntas aleatórias. Ele fala muito sobre mapeamento da aprendizagem. E ele fala que nós temos que falar sobre a nossa avaliação, ela deve ter o rigor metodológico para que, ao final, nós possamos delinear qual é a dificuldade e quais são os avanços do menino ali. Quem conhece aquele livro de avaliação ou de questões comentadas do Saresp, aquele lá é um manual do professor, porque lá ele aparece a questão, a habilidade que foi cobrada, o porquê que o aluno errou, por que o aluno acertou. Se nas nossas aulas, se nas nossas avaliações, nós fizermos as mesmas coisas que está ali naquele mapeamento do Saresp, então nós teremos uma aula nota 10. Bom, marca aí para as questões de concurso. Então, a avaliação, ela se equivale a uma pesquisa científica, ela exige um rigor científico, metodológico científico, ela é inclusiva e não exclusiva, porque ele fala até de equalização da escola, né? A avaliação não é a avaliação que vai equalizar a sociedade, mas é um dos instrumentos, juntamente com outros,
da sociedade que vai equalizar. Por exemplo, o menino que sabe mais e o menino que sabe menos. A gente avalia os dois. E aí eu vejo que o menino que sabe mais, ele acertou mais questões, ele está mais desenvolvido que o outro que sabe menos. Então, a avaliação vai me dar instrumentos para que eu possa equalizar esses dois. Não diminuir o que está mais avançado, mas tentar acelerar o processo desse que está mais abaixo aqui. Entendeu? Então, essa é um resumo da fala do Lucchesi aí. E dentro dos estudos de Lucchesi, para a nossa prova, nós temos que gravar dois conceitos importantes aí. Nós vamos voltar para a apresentação aqui, então. Dois conceitos principais, que é examinar e avaliar. Examinar tem a ver com classificação e seletividade. Foi o início da fala do Lucchesi aí no nosso vídeo. Ele falou que o exame, a cultura de exame, tem a ver com classificação e seletividade, somente isso. E a avaliação? A avaliação tem a ver com diagnóstico e inclusão. Grava essa palavra aí. Apareceu no nosso primeiro slide, apareceu na fala do Lucchesi, apareceu aqui nos conceitos principais e com certeza vai aparecer na sua prova aí. Então, grava isso aí. Avaliar é um ato de inclusão. Examinar, ato de exclusão. Porque se o menino não sabe, eu excluo ele, eu reprovo ele, eu tiro ele da seleção e passo só os mais espertinhos ali, tudo bem? Agora, inclusão, porque mesmo se ele errar, eu vou pegar e tentar recuperar esse menino, né? Isso é o ato de avaliar. Ok? Continuando aqui. Então, ele vai falar muito da pedagogia do exame e a pedagogia da avaliação. Eu vou tirar um pouquinho a câmera aqui e deixar só o slide com vocês, tudo bem? Olha só. Pedagogia do exame e da avaliação. Qual é a diferença desses dois aí? Fiz até um desenho aqui para ficar mais fácil para nós gravarmos. Ah lá, o professor falando para o aluno, se tirar a nota baixa, você será reprovado. Olha a palavra prova em destaque ali. O exame serve para certificar o que foi aprendido, classificar, selecionar os alunos, realizado pontualmente no final de cada bimestre. Ou seja, olha, nem se preocupa com o início nem o fim. Perdão, o exame ele não se preocupa com o início e nem o meio. Ele só está preocupado lá no final, se o aluno sabe ou não. Ele culpabiliza o aluno pelo fracasso e não promove melhorias contínuas nas práticas pedagógicas. Uma coisa importante que o Lucchesi falou na sua fala é sobre a avaliação da instituição. Antes, a prova avaliava somente o aluno, agora não. A avaliação, ela avalia não só o aluno, mas a instituição. Ele não avalia somente o que o aluno aprendeu, mas avalia se a metodologia utilizada para ensinar foi validada ou foi a correta. Se eu preciso mudar de estratégia, se eu preciso mudar de metodologia, se eu preciso alterar o meu planejamento. Então, a avaliação ela é tão abrangente que ela abrange o aluno e a instituição. O que a avaliação faz? O que ainda eu preciso fazer para o aluno aprender? Olha só a diferença. Se você tirar nota baixa, será reprovado. E aqui, se você não sabe ainda, o que eu preciso fazer para você aprender? Olha só, é uma preocupação do professor a avaliação. Serve para investigar, reorientar o processo de ensino-aprendizagem, realizada continuamente ao longo das aulas, por meio de diversos instrumentos. Lembra lá no começo que eu falei de 3 tipos de avaliação? A diagnóstica, a formativa e a somativa. Esses são tipos de avaliação. Agora, instrumentos, tem muitos instrumentos. Tem pesquisa, tem prova objetiva, dissertativa, redação, tem seminário, tem autoavaliação, próprio aluno refletindo sobre o que ele aprendeu ou não. Muito bom isso aqui. Então, fica aí o quadro para você ler. Você pode voltar ao vídeo e ler tudo aí de novo, tudo bem? Olha lá, avaliação ainda diz sobre o fracasso e o sucesso. É uma corresponsabilidade de todos e não somente do aluno, mas do aluno, professor, curso, instituição, políticas públicas. Veja que a avaliação ela é abrangente. O exame ele é fechado em si mesmo. A avaliação ela abarca todos os participantes, tanto aluno, professor, família, políticas públicas, instituição, curso e tudo mais. Tudo bem? Vamos lá. Pedagogia do exame, então. Vamos delinear agora cada uma delas. Anote aí.
A pedagogia do exame, a escola está, o que o Lucchesi fala no seu livro? Isso aqui são trechos, né, do próprio livro do Lucchesi. Então, não é coisa inventada da minha cabeça, é que saiu da literatura. Eu só trouxe para vocês um resumo, como se fosse um mapa mental aqui, para você gravar isso aí para a hora da sua prova, tudo bem? A escola está mais permeada por uma pedagogia do exame do que por uma pedagogia do ensino-aprendizagem. A escola está cheia, está permeada. Os corredores estão exalando esse cheiro de exame, de medo. Ai, será que eu vou bem na prova? Será que eu vou passar? Será que eu vou reprovar? A atenção do aluno e dos pais está na promoção, não está na aprendizagem do aluno, mas está na promoção. Eles querem saber se vai passar de ano. Se aprendeu ou não, não está nem aí. E acaba passando essa imagem para o professor também. O professor, ele já acaba não se preocupando mais com a aprendizagem do aluno, mas sim em resultados. A atenção gira em torno da prova, então, ao invés de girar em torno da aprendizagem, gira em torno de uma prova, de um instrumento. A pedagogia do medo, prova como instrumento de coerção. O professor usa a prova como um instrumento de medo para coagir o aluno lá. Olha essa imagem. Se tirar nota baixa, será reprovado. Então, ele usa o medo para controlar a sala, né? Pontos positivos ou negativos sem relação à aprendizagem. Eu, por exemplo, lá na minha aulinha no sexto ano, os menininhos, uma benção, né? Eu falo para eles, quem ficar quieto vai ganhar um ponto. Quer dizer, e o que tem a ver com a aprendizagem, ficar quieto, né? Então, a gente usa artifícios para tentar controlar a sala e, inconscientemente, nós estamos usando a pedagogia do medo, né? Então, os pontos positivos e negativos têm a ver com a aprendizagem, não com outras formas. Por exemplo, ficar quieto. Quem trouxer o material na próxima aula vai ganhar um positivo. Quem manter o seu livro limpinho, sem orelha, vai ganhar positivo. Então, quer dizer, esses pontos positivos e negativos está relacionado com a aprendizagem ou com o comportamento na sala de aula, né? Então, tem que relacionar essas duas coisas. A pedagogia do exame é histórica, porque desde os jesuítas, desde Comênio, século XVI, XVII, eles tinham um padrão. Por exemplo, o que os jesuítas pregavam? Que todos tinham que ser convertidos, né? Todos deveriam seguir a Deus, a Jesus, né? Por isso chama jesuítas, porque eles eram a pedagogia da catequese, né? O catecismo lá. Eles catequizavam as pessoas, os índios, né? Os primeiros estudantes ali. E eles tinham um padrão, eles tinham que ser convertidos, tinham que ser católicos, né, no caso. Quem não seguisse aquelas regras eram reprovados. Então, a pedagogia do exame veio dessa visão religiosa dos jesuítas. E Comênios, ele aprofundou ainda mais essa pedagogia jesuítica. Ele dizia que nós tínhamos que aproximar o estudante, o ser humano, né? Não falava nem de estudante, mas falava de humanidade. Tinha que aproximar o ser humano à humanidade do Criador. Então, ele tinha um modelo ali, né, um critério. Não é que a avaliação, ou a pedagogia da avaliação não vai ter critério, não vai ter uma referência, mas aqui ele fala de ser aprovado ou não aprovado, né? Então, isso é uma herança histórica, a pedagogia do exame. E ainda hoje tem nas nossas aulas, nas nossas escolas. Na minha aula, na sua aula, ainda tem impregnado a pedagogia do exame. Dificilmente a gente aplica a pedagogia da avaliação. O que é a pedagogia da avaliação? Coletar, analisar, sintetizar de forma mais objetiva possível o que efetivamente foi aprendido. Olha só, será que a nossa avaliação tem como, depois de uma prova minha, eu falo isso para mim mesmo, depois de uma prova minha, será que eu consigo analisar, coletar dados ao ponto de saber o quanto meu aluno progrediu ou não? É de se pensar, não é? Atribuir uma qualidade a essa configuração da aprendizagem, a partir do que era esperado, de acordo com o que foi trabalhado. Olha só, de acordo com o que foi trabalhado. Como, não há como pedir algo na avaliação que não foi trabalhado, é impossível. A partir dessa qualificação, seguir a reorientação. Então, essa palavra aqui, reorientação, é muito importante para as nossas aulas aqui, hein? Marca aí, reorientação. A partir da avaliação, eu tenho uma reorientação do meu planejamento, das minhas aulas, né? Preza pela qualidade. Se essa qualidade for insatisfatória, eu vou trabalhar de forma diferente para que ela seja satisfatória.
Assim, ó, caso seja satisfatório, então aí sim eu vou caminhar para passos subsequentes da aprendizagem. Tudo bem? Palavras importantes aí, então, reorientação, qualidade, resultado satisfatório e coletar e analisar o que foi aprendido. Tudo bem? Vamos para a próxima. Agora as questões. Então, nós vimos a pedagogia do exame, pedagogia da avaliação, não é? Depois eu falei que na próxima aula a gente vai aprofundar, então, o que o Luquezzi fala de avaliação e, e pincelar um pouco da Jussara Hoffmann aí, tá bom? Quando a Jussara Hoffmann fala de avaliação mediadora, ó, mediadora é médio, está no meio, é o mesmo que a avaliação processual, é no processo, é o mesmo que a avaliação formativa, está no meio, durante. Então, só muda o nome, pessoal. Ó, Lucchesi vai falar de avaliação formativa, avaliação processual, na verdade, e avaliação da aprendizagem. Então, para Lucchesi, avaliação de aprendizagem é avaliação processual. E para a Jussara Hoffmann, avaliação mediadora. É diferente. É a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Tudo bem? Vamos para a questão? Então, você que está no YouTube aí, você pode, então, pausar o vídeo para tentar responder essas questões, tá bom? Eu vou direto aqui, vou ler e já vou responder para a gente ganhar tempo aqui na gravação para esse vídeo não ficar longo. Então, eu já vou ler, já vou marcar os distratores, o que está errado, o que está certo, e já vou dar a resposta correta. Então, se você quer acompanhar comigo, né? Fazer comigo a correção, tudo bem? Ok. Agora, se você quer responder antes de eu dar a resposta correta, você já tentar fazer sozinho, dá uma pausa no vídeo, marca aí qual que é a sua correta, depois você vem para o vídeo novamente. Então, vamos ler. Deixa eu pegar a minha canetinha aqui, mágica. Essa barra aqui para baixo para ler a questão. Aqui. Vamos lá. Cipriano Lucchesi. Cipriano Lucchesi, em Avaliação da Aprendizagem Escolar, diz que se deseja exercitar uma prática docente crítica, importa levar em conta objetivos políticos dessa prática, assim como princípios científicos. Veja que na fala do Lucchesi, na nossa aula aqui, ele falou sobre isso, né? A questão política e a questão científica. Muito bem. E metodológica. Não é? A nossa avaliação não tem que seguir um rigor científico, metodológico, então é isso aí. Que traduzam corretamente a visão política de que se tenha. Refletindo sobre esse fragmento de texto, é possível ou é correto afirmar sobre o processo de avaliação. Então, lembra que eu falei os macetes das questões. Tem um texto aqui do Cipriano Lucchesi até aqui, ó, o tenha, é somente um texto introdutório. Vai te ajudar na resposta? Talvez sim, talvez não. Mas a pergunta está aqui, ó. Refletindo sobre o fragmento acima, é correto afirmar sobre o processo de avaliação? Então, o que ele quer saber? Sobre o processo de avaliação. Quem estudou sobre a avaliação da aprendizagem, sobre o processo de avaliação, pouco importa o que está escrito aqui, ó. Pouco importa o que está escrito aqui em cima. O que vale para nós, aqui, é o que ele está perguntando. Aqui, ó. Vou pegar até uma canetinha. Uma, uma cor diferente aqui, ó. Opa, essa aqui não. O que importa para nós é isso aqui, ó, processo de avaliação. Tudo bem? Quem estudou sobre avaliação da aprendizagem não quer saber desse texto. Esse texto é só para encher linguiça. O que vale é aqui, ó, processo de avaliação. Vamos lá? Avaliação classificatória. Muito tem auxiliado na construção dos resultados esperados. Ó, classificatória, nada a ver. Classificatória é uma palavra negativa aqui para avaliação segundo Lucchesi. Então, eu já posso riscar isso aqui, ó. Opa, errada.
Essa é como errado, né? O X, na verdade, é errado, classificatório. A avaliação diagnóstica. Opa, diagnóstica é uma palavra positiva aí no QES. Deixa eu pegar meu draw aqui. Diagnóstica é uma palavra positiva. Muito bem. Vamos separar essa questão aí. A avaliação diagnóstica está a serviço da proposta política. Lembra que nós falamos de política aqui em cima? Não quer dizer que tem política aqui em cima e tem política aqui embaixo, quer dizer que está certo. Não, não é isso. Eu estou falando aqui, diagnóstico é uma palavra positiva. Está interessado que o educando aprenda, olha só, e se desenvolva. Ou seja, a avaliação está a serviço da aprendizagem, né? Então, está interessado que o educando aprenda. Então, essa aqui parece correta. Vamos ver as outras? A avaliação é um processo independente do projeto pedagógico. Independente, palavra negativa aqui. O que significa independente? Separado. Separado do processo. Nada a ver, separado do processo. Errado. A avaliação está em consonância com o projeto político-pedagógico. Ela não pode ser separada, não pode ser independente. Palavra errada aqui. Independente é separado, errado. Tudo bem? A avaliação é uma atividade que existe e subsiste por si mesma? Não, 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 não. Lembra que nós vimos o comparativo lá do exame e avaliação? A pedagogia do exame, ela encerra em si mesma, ela tem um fim em si mesma, mas a pedagogia da avaliação não. A avaliação, ela é um processo, ela está visando a, a aprendizagem do aluno, ela é um meio. Depois da avaliação, eu vou fazer um estudo sobre a aprendizagem do aluno e vou propor mudanças ali. Então, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio. Lembra? Marca aí no seu caderno. Avaliação, meio, processo. Nunca fim, nunca finalidade. A avaliação define os meios e resultados a serem atingidos? É a avaliação que define os meios e os resultados a serem atingidos? Não, ela é um meio para alcançar os. Ela é um meio, ela é um meio para nós alcançarmos o resultado, mas ela não define os meios, ela é o meio. Quem define os meios? O planejamento, o projeto político, pedagógico, é o planejamento do professor, ele que vai definir o meio, mas a avaliação é o meio. Tá vendo como é uma pegadinha? Apesar de que nós já marcamos aqui que diagnóstico é uma palavra positiva e que estar interessado no que o educando aprende e desenvolve é algo positivo, então essa aqui já era a nossa resposta correta, a letra B, então a nossa resposta correta. Vale salientar que essa E aqui, ela é uma pegadinha, porque fala de meio, ó, fala de meio. Aí quando nós aprendemos que a avaliação é um meio e não um fim, pode ser que pegue-nos com pelo calcanhar aí, né? Quem não está muito atento à leitura pode confundir a avaliação com meio. Mas essa palavra que define, ó, matou a questão. A avaliação não define, a avaliação é um meio, ok? Estamos conversados? Vamos apagar essas coisinhas aqui para nós irmos para a próxima tela, ok? Ah, dá para apagar sem clique, ó, tá vendo? Só arrastar que apaga. Nós vamos aprender esse aqui até a última aula. Nós vamos ficar craque no Zoom. Dá para apagar sem ficar clicando. Vamos para a próxima, então, pessoal? Rapidinho. Lembrando aí que se você quer responder antes de eu dar a resposta correta, dá uma pausa, responde, depois você volta. Cipriano Lucchesi. O que o Cipriano Lucchesi fala aqui? Ele destaca que a avaliação da aprendizagem escolar, os erros na avaliação da aprendizagem escolar, os erros como fator participante do processo. O erro é um fator participante do processo, tudo bem? Do processo ensino-aprendizagem. Eles devem ser considerados. Eles quem? Os erros. Aqui, né? Esse aqui é um aspas
que é um recorte da fala do Lucchesi. Eles devem ser considerados precalços da travessia, com os quais podemos positivamente aprender e evoluir, mas nunca alvos de serem buscados. Nós não podemos buscar o erro, mas se o erro surgir, nós podemos usar isso de forma positiva. Vamos tirar isso aqui. Olha lá, positiva. O erro é positivo para Lucchesi. Então vamos lá, vamos ver quais são as questões que ele fala sobre erro aqui embaixo. Nós podemos eliminar ou julgar como certa. O erro está associado à culpa. Opa! Culpa. Eu até posso parar de ler a questão aqui, ó. Culpa. A gente não pode culpar o aluno pelo erro, né? Castigo. Olha que palavra feia. Então, nós já eliminamos essa questão por causa da culpa e do castigo. O que faz com que os alunos errem menos. Eles vão errar menos se nós associarmos isso com culpa, medo, castigo, castigado, misericórdia. Tudo errado aqui. Avaliação e erro são assuntos divergentes? Não, 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 não. Olha só, o erro pode ser usado positivamente. Então, como que eu posso divergir o erro da avaliação? Não pode, né? Não pode separar uma coisa da outra. Divergente quer dizer contrários. Não, eles trabalham juntos. Olha só aqui, ó. Destaca que a avaliação da aprendizagem, o erro como fator participante. Ele é participante, o erro participa do processo ensino-aprendizagem. Se ele participa, ele não pode ser divergente. Tudo bem? A avaliação pode utilizar o erro como fonte de decisão sobre novos caminhos? Opa, novos caminhos a serem seguidos. Construção do conhecimento. São palavras positivas, ok? Vamos guardar essa questão aí e vamos para a próxima. É necessário encarar o erro como fonte de crescimento. Poderia até estar certo aqui, fonte de crescimento, se nós usássemos o erro para corrigir caminhos aqui, ó. Quando fala de novos caminhos, deixa eu pegar um draw aqui, ó. Ó, quando fala de aqui fonte de decisão, fonte de crescimento. Olha só, o que que eles estão querendo pegar a gente, hein? É uma pegadinha isso aqui. Ó, fonte de decisão sobre novos caminhos. OK. Se tivesse escrito assim, ó, fonte de crescimento para o aluno, porque o professor pega esse erro, reorienta o aluno, faz novo caminho, uma nova metodologia, o aluno aprende, ok, eu poderia considerar fonte de crescimento positivo. Mas aqui está dizendo que sofrimento, o sofrimento é suportável, inevitável para o amadurecimento. A avaliação não pode ser sofrimento, gente. A avaliação é um instrumento positivo para crescimento da aprendizagem. Nunca pode ser encarado como algo negativo. Então, sofrimento não, está errado. A sua prova de concurso não pode ser encarada como sofrimento, tem que ser encarada como um processo. É por ela que você vai ser efetivado e vai alcançar o cargo tão desejado. Então, você tem que olhar para a prova como sua amiga e não como inimiga. Eu conheci histórias desse último concurso de Ribeirão que teve professoras que não conseguiram terminar a prova porque passaram mal, viram a prova como algo difícil, como algo impossível, como inimiga. Não, 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 não. Tem que fazer igual jogador de futebol, tratar a bola como amiga, né? Então, nós temos que tratar a prova como nossa amiga. Então, nós vamos sair bem nela, tudo bem? Última questão aqui, última alternativa. A ideia do erro é subjetiva? Opa! Quem lembra da fala do Lucchesi? Ele falou que a subjetividade e a emoção não está fora da avaliação, mas ela não pode ser só isso. O erro não é subjetivo, o erro é objetivo. Lembra que a avaliação tem que ter um critério científico, metodológico, ou seja, não é subjetivo, é objetivo. A avaliação tem que ser objetiva, não objetiva no sentido de marcar xizinho, né, de múltipla escolha. Não, mas ela tem que ser objetiva no que ela está avaliando.
E não subjetiva. Ah, ele errou, errou o quê? Não se sabe. Pois não existe um padrão para o acerto. Não tem padrão? Que isso? É preciso considerar só o esforço do aluno? Poderia se confundir aqui, né? Se ele estivesse falando que a avaliação deve considerar o processo, como o aluno chegou naquela resposta. Muito bem, isso é correto, mas não ter um padrão, não ter um certo e errado, eu preciso considerar só o esforço? Não, 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 não é isso que é avaliação. A avaliação tem um critério, tem o certo e errado, porém, nós não podemos ficar só no certo e errado. Se ele errou, a gente tem que criar um método para ele acertar na próxima, ele aprender. Agora, para saber se ele errou, eu preciso ter um critério, preciso ter um padrão. Como, se eu não tenho padrão, como que eu vou saber se foi erro? Não tem erro. Então, a letra C é a resposta correta. Tudo bem? Vamos para a próxima. Agora eu sei apagar rapidinho. Nós vamos para a próxima. Tudo bem? Vamos ver lá. Deixa eu ver se está certo aqui. Ah, aqui. O erro nós já fizemos. Agora nós vamos para outra questão. Para uma prática de avaliação na escola, o ideal para o acompanhamento da aprendizagem do educando seria uma prática de avaliação processual. Lembra que eu falei para Lucchesi, avaliação da aprendizagem ou avaliação processual? São dois nomes que você deve aí gravar, escrever, sublinhar, pregar na parede do seu quarto. Não pode esquecer, avaliação processual e avaliação da aprendizagem é o vocabulário do Lucchesi. E a avaliação mediadora é o vocabulário da Jussara Hoffmann. Então, se a avaliação é processual, processual quer dizer o quê? Contínua, permanente, todos os dias e todas as horas. Esse seria o ideal para a nossa prática diária de trabalho escolar. Muito bem. Ao realizar a sua reflexão, o autor se refere a que tipo de avaliação? Epa, olha lá, classificatória, formativa, quantitativa ou somativa? Lembra lá no começo da aula que eu falei que Lucchesi vai se debruçar sobre a avaliação formativa? Então, com certeza, resposta correta, formativa. É sobre a qual Lucchesi vai se debruçar. Então, avaliação processual, avaliação da aprendizagem, ele está falando de avaliação formativa. Não quer dizer que a formativa é errada, não quer dizer, e classificatória e quantitativa não é tipo de avaliação, é uma característica da avaliação, né? Quem é a avaliação classificatória? Senão a pedagogia do exame, né? O exame em si, exame escolar, ele é classificatório. Quantitativa é a própria somativa. Ela vai somar lá os acertos e vai dar uma nota final. A nossa legislação, LDB, BNCC e todos os instrumentos que regem a educação diz que nós temos que valorizar a avaliação sobre critérios qualitativos, né? O critério qualitativo tem que sobressair aos critérios quantitativos. Então, quantitativo está errado, classificatório está errado, somativa aqui está errado, mas você pode usar a somativa para fechar o seu bimestre. Porém, nessa fala aqui dele, ele está falando da formativa. Ok? Está claro até aqui? Dúvidas? Coloca nos comentários, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho, deixe suas dúvidas aí no comentário que eu vou responder todas elas. Tudo bem? Vamos para a próxima. Está acabando. Essa é a penúltima questão. Deixa eu ver se tem mais uma. É isso mesmo. Tem mais uma. Opa! Quase que eu vou para o final aqui. Vamos lá. Professor Lucchesi, a maioria das escolas promove exames que não são uma prática da avaliação. Olha lá, ele está contrapondo o conceito exame
ao conceito avaliação. Como eu já disse nas questões anteriores, você pode pausar, responder, depois voltar para o vídeo aqui, porque eu não vou parar para dar tempo para responder. Eu vou direto para poder encurtar o vídeo e comentar com vocês, tudo bem? O ato de examinar é classificatório, seletivo. Nós já vimos tudo isso na aula de hoje. Ok? Deixa eu tirar essa barra preta aqui, está atrapalhando. Olha só. Classificatório e seletivo. É o exame. Está falando do exame, tudo bem? Está contrapondo a avaliação. A avaliação é positiva. Agora ele vai falar da avaliação. A avaliação, ela é diagnóstica, inclusiva. Eu falei para você gravar essa palavra inclusiva, que poderia cair na questão. Olha lá, está aqui, ó, inclusiva. Hoje, nos dias de hoje, aplicamos instrumentos de qualidade duvidosa. Corrigimos provas e contamos os pontos para concluir se o aluno será aprovado ou reprovado. O processo foi concebido para que alguns estudantes sejam incluídos, outros excluídos. O processo foi concebido. Que processo? Isso que nós estamos vivendo hoje. A avaliação de hoje em dia, o processo de hoje em dia foi concebido para quê? Para incluir e excluir. Essa inclusão aqui não quer dizer avaliação. Está falando sobre quem sabe e quem não sabe, quem é aprovado e quem não é aprovado. Do ponto de vista político-pedagógico, é uma tradição antidemocrática e autoritária. Esta afirmação crítica encontra apoio uma vez que os exames tradicionais são concentrados. Então, preste atenção. Ele falou de avaliação e exame. Ele falou dos dois. Falou de exame aqui e falou de exame aqui. Ou falou de avaliação aqui. Ele falou que o exame é classificatório e seletivo e falou que a avaliação é diagnóstica inclusiva. Só que o que ele pede é o quê? Ele pede só sobre o exame. Ele quer saber se esta afirmação encontra apoio no exame. Por quê? Os exames são centrados no quê? No conteúdo e não em quem aprende? Nas ações do docente e atendimento à família? Experiências bem-sucedidas de outros países? Do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos? Na vivência dos profissionais de ensino? Olha só, essa aqui talvez eu não sei de onde que é essa banca, né? Eu tiro essas questões de um banco de questões online, que ele tem questões de todos os autores, todos os temas. Mas eu não sei qual banca elaborou isso aqui. Mas ela não foi justa conosco, essa banca. Por quê? Se ela está falando de exame aqui, está falando de avaliação aqui, o mínimo que ela tinha que pôr eram alternativas de avaliação, alternativas de exame, alternativas de avaliação, de avaliação, de avaliação. Por quê? Uma delas seria de exame, correto? Que é a nossa alternativa correta, seria de exame. E as outras quatro seria de avaliação. Então, a gente acertaria a questão. Mas eles foram tão ruins conosco, né, tão maldosos, que ele não pôs questões aqui, ele colocou uma de avaliação aqui, ó. Está centrado no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Opa, essa aqui é de avaliação. Se é de avaliação, não é de exame. O que nós queremos? Nós queremos de exame. Então, essa está errada, porque está falando de avaliação. O exame não está centrado no, não está centrado na aprendizagem do aluno, não, de maneira nenhuma. Ó, ele não está centrado na aprendizagem do aluno, não. Ele está centrado no quê? No conteúdo. Se ele não está centrado nos alunos, olha assim, ó, ele não está centrado nos alunos.
Então, quer dizer que isso aqui é a resposta correta. Uma vez que os exames tradicionais são concentrados no quê? No conteúdo e não em quem aprende. Agora, e essas outras aqui? Ações do docente e atendimento à família? Isso tem a ver com avaliação? Não, está errado. Tem a ver com avaliação aqui, atendimento à família? Nada a ver. Experiências bem-sucedidas em outros países? Nada a ver. Vivência dos profissionais do ensino? Nada a ver. Avaliação tem a ver com o professor? Não. O exame está centrado no conteúdo e não em quem aprende. Tudo bem? Vamos para a última questão. Vamos apagar tudo essa lousa aqui, está suja. Sua lousa é suja também lá na sala de aula? A minha é toda riscada. Eu vou ensinar os alunos, eu escrevo de um jeito, puxo o traço para o outro, a ponte para outro. E ele fala, professor, tem que copiar? Não, só para entender só. Não precisa copiar, não. Porque essa bagunça de lousa aí não é de copiar, não. É para entender. Se você entendeu, tá bom. Ok? E vocês, estão entendendo? Coloca aí nos comentários se você entendeu ou não. E qual é a sua dúvida? Eu vou responder todos eles, tudo bem? Última questão, talvez a mais complexa, mas é tranquila, tudo bem? Tá tranquilinho essa aqui. Tirar essa faixa preta que está atrapalhando aí. Opa! Sobre a elaboração adequada dos instrumentos de coleta e de dados para avaliação da aprendizagem. Lucchesi destaca que devem apresentar um nível de dificuldade maior do que o nível de dificuldade trabalhado nos conteúdos de sala de aula? O que você acha? O nível da prova tem que ser maior do que o nível apresentado em sala de aula? Nós vimos isso na fala do Lucchesi no vídeo e vimos nos slides. Volta lá para você ver nos slides. O nível de dificuldade da prova tem que ser igual e não maior do que da prova. Tem que ser igual. Então tá errado. Número 1 tá errado. 2. Devem auxiliar o aluno a aprofundar os seus conhecimentos e habilidades? Claro, porque se não for assim, para que serve a avaliação? Se não para aprofundar o conhecimento do aluno. Correto, corretíssimo. E aqui fica uma dúvida na 3, olha só. Será que a 3 é certo ou errado? Será que a 3 é certo ou errado? Devem servir-se das mesmas perspectivas metodológicas adotadas no ensino dos conteúdos. Por que confunde essa aqui? Eu vou te dizer já. Porque tem a palavra conteúdo. Tudo que vem conteúdo na prova, a gente fica temeroso, com medo de errar, porque lembra que o ensino não pode ser baseado no conteúdo, nas tendências pedagógicas lá, não pode ser baseado no conteúdo, mas sim na troca, né, na aprendizagem, no diálogo e tudo mais. Só que aqui nós não estamos falando de tendência pedagógica, nós estamos falando de avaliação. E para você avaliar, primeiro você tem que passar o conteúdo para o aluno. Lembra disso aqui, ó, na número 1. O nível de dificuldade deve ser igual do que o nível de dificuldade trabalhado nos conteúdos em sala de aula. Ora, ou você trabalha conteúdo na sala de aula, ou você fica ali só matando a aula, então, porque a aula tem que trabalhar conteúdo, pessoal, de forma dialógica, de forma histórica, de forma material, sim. Agora, você quer saber o que é de forma dialógica, de forma material e de forma histórica? Volta lá na aula 1, sobre tendências pedagógicas. Aí sim você vai aprender sobre o que é uma tendência histórico-crítica, que ela é dialógica, histórica e material. Mas nós não estamos falando de tendência agora, estamos falando de avaliação. Para você avaliar, você tem que ministrar conteúdo, você tem que dar aula. Então, aqui está falando, se aqui está errado porque o nível de dificuldade é diferente,
Aqui está certo porque está falando que é as mesmas perspectivas metodológicas do conteúdo em sala de aula. Ou seja, devem servir sim. Sim, 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 sim. Tudo certo aqui. 1 e 2 certo. Agora, macetinho aí para vocês. Se eu não souber que a 3 está certa ou errada, se eu tenho certeza que a 2 está certa, eu tenho certeza que a 1 está errada, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar tudo que tem 1. Tem 1? Eliminei. Tem 1? Eliminei. Tem 1? Eliminei. Ó, ficou 2 agora, hein, para definir. Ou é a só 3, ou é a 2 e 3. Epa. Espera aí. Eu tenho certeza que a 2 está certa. Então, essa não tem 2? Eu vou eliminar. Eu não sei se a 3 está certa. Ah, eu não sei. Mas sobrou só ela. O que eu vou fazer? Tem que marcar, gente. Marca. Você não vai deixar em branco, né, a questão. Marca ela, depois você entra com recurso. Olha só ficou ela. Não tem outra opção. Marca D. Letra D é correta. Tudo bem? Finalizamos aqui a nossa aula. Deixa eu apagar a luz aqui bagunçada. Tudo bem? Finalizamos nossa aula. O que eu peço para vocês? Aula gratuita. Um trabalho árduo, difícil, mas gratuito para vocês. Compartilhando conhecimento pedagógico. Eu só peço uma coisa, que você curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe. Tudo bem, pessoal? Deixa eu abrir minha câmera aqui para vocês. Veja, então, foi feito um trabalho, uma pesquisa, foi feito um resumo, um compilado, fui pesquisar sobre questões sobre Lucchese, trouxe o vídeo do Lucchese para vocês. Estou aqui em pleno feriado, dia 12 de outubro, desde as 9 horas da noite até 10h36 da noite, dando essa aula para vocês. E eu só peço uma coisa, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Porque é uma forma de você me ajudar, não é? Ajudar o canal, já que eu estou entregando para vocês um conteúdo gratuito, um conteúdo fidedigno à bibliografia e um conteúdo correto. Talvez você possa julgar, não é um conteúdo completo, mas são pinceladas do Lucchese sobre avaliação, que com certeza vai te ajudar muito e muito na prova, tudo bem? E esse vídeo não acaba aqui, vai ter aula 2, aula 3 sobre avaliação, tem muito mais. Ah, você fala assim, mas você não falou tudo sobre avaliação. Não, não falei tudo. Eu só comparei 2 itens, exame e avaliação. Pedagogia do exame e pedagogia da avaliação. E isso foi 1h30. Imagina se eu falar sobre o livro inteiro. Então, vamos dividir esse vídeo em outros 2 ou 3 e a gente volta a conversar, tudo bem? Então, já que você está recebendo esse conteúdo aí gratuito no conforto da sua casa, só peço uma coisinha. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lá 115 pessoas no grupo e só 28 inscritos. Olha só. Depois a gente reclama dos nossos alunos que a gente pede um trabalho de 40 alunos e só 2 entregam. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Então, seja diferente, faça a diferença. Se inscreva nesse canal e seja um aluno nota 10. Deus abençoe. Boa noite a todos.